Eu estava lendo aqui até sobre um historiador aqui, Philippe Arié, acho que deve ser francês, que tem um livro que é O Homem Diante da Morte. E ele, então, fala das diferentes representações da morte durante os períodos, né? Então, as atitudes diante da morte, as imagens, os símbolos, os rituais com relação à morte. E hoje, na nossa visão atual, a gente olha a morte como um tabu. Se vocês pensarem assim, antigamente, as pessoas morriam em casa. Morriam em casa, o velório era em casa, mas no tempo que eu era criança, assim, a gente velava o corpo na casa. A família dava banho no morto. Então, a família cuidava do corpo. E aí a família cuidava daquilo e vivia, vamos dizer, ia fazendo aquele ritual de passagem. Hoje não é mais assim, né? Por uma série de razões, de higiene, enfim, de recursos, porque hoje a gente tem muito mais recursos nos hospitais, por exemplo. Então, o que acontece? A pessoa acaba indo para um hospital ou em alguma outra casa que ela já esteja, né, que tem os cuidados, e acaba morrendo, falecendo num outro lugar, e não na sua própria casa. E a gente, então, foi se desconectando dos rituais. Então, o que eu estou querendo olhar aqui não é se isso é bom ou ruim, se piorou ou melhorou. É no sentido, assim, de que a gente perdeu a oportunidade de vivenciar aquela situação que trazia presença para aquilo e que fazia, de uma certa forma, a gente se despedindo daquela pessoa física, né, que estava ali. Então, assim, você vai olhando, vai vivendo, vai limpando, né, vai higienizando o corpo, vai colocar no caixão. Então, o que acontece? A gente acaba, dentro dessa nova forma, estimulando, assim, a negação à morte. É como se ela não tivesse acontecido. Então, assim, fica difícil depois se dar conta, né, de que aquilo aconteceu. Então, por exemplo, no caso da minha mãe, estava ainda no meio da pandemia. Então, aí a minha irmã desmontou a casa, cuidou de todas as coisas, e aí, assim, nem na casa da minha mãe eu fui. Então, assim, você pega, de repente, e recebe uma sacolinha com alguns pertences que você escolheu. Então, assim, você tem que ir trabalhando, elaborando esse luto de uma outra forma. Porque quando eu falo aqui, eu falo a partir da visão sistêmica e com o meu objetivo aqui, que é o quê? A gente desatar os nossos nós, né? E ter uma vida mais leve. E falar de algumas coisas que são dolorosas, elas são fundamentais para que a gente consiga fazer esse movimento em direção à vida, em direção a mais leveza.